Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma correção de questão da OAB. Hoje o caso ele é muito comum e quem já trabalhou em algum órgão de advocacia pública com certeza já teve contato com esse tipo de ação. Estão sendo ajuizadas muitas ações referentes à omissão do Estado quanto a determinados direitos sociais, mais especificamente quanto ao direito à saúde. E o Procurador-Geral desse Estado, preocupado com esse grande número de ações, ele resolveu determinar uma linha de defesa, com base em dois argumentos. O primeiro deles é que, quando o Poder Judiciário for analisar esses pedidos referentes ao direito à saúde, ele tem que levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. Porque, para o Estado implementar esse direito social, é necessária a disponibilidade financeira. E um segundo argumento que esse procurador-geral utilizou foi de que o judiciário não teria legitimidade democrática para interferir em uma política pública determinada pelo Poder Executivo. Então, diante de tal situação, o examinador quer que a gente assinale a opção que apresenta os conceitos jurídicos que correspondem aos argumentos usados pelo Procurador-Geral do referido Estado. Muito bem, pessoal. Então, o procurador ele apresentou duas linhas de defesa. Lembra bem? A primeira delas é a disponibilidade financeira, que a gente vai representar por meio desse cofrinho aqui. E o segundo é a ausência de legitimidade democrática, que a gente vai representar por esse grupo de pessoas. O conceito jurídico que traduz a preocupação quanto à disponibilidade financeira é denominado reserva do possível, princípio da reserva do possível. Ora, implementar direitos sociais, como o direito à saúde, custa ou não custa dinheiro? Sim, custa dinheiro. Os recursos do Estado são limitados ou ilimitados? São limitados, pessoal. Os recursos do Estado são limitados. O Estado ele possui toda uma legislação de direito financeiro que vai justamente disciplinar a forma como o Estado tem de organizar suas finanças e os limites que ele tem para gasto, endividamento e outras coisas do gênero. E o princípio da reserva do possível ele é dividido em duas vertentes. A primeira dela é fática, que é justamente essa que a gente estava trabalhando agora, é a alocação dos recursos financeiros. Ou seja, o Estado ele tem um orçamento e ele precisa realizar e implementar os seus gastos de acordo com esse orçamento. Não há como ele tentar implementar políticas públicas que, apesar de estarem previstas na Constituição, de serem políticas públicas justas, mas ele precisa observar a reserva do possível, o limite financeiro que ele tem para implementar essas políticas públicas. E também nós temos a reserva do possível jurídica, que é a interpretação que nós vamos dar para esses comandos constitucionais que determinam a implementação de políticas públicas, determinam a implementação de direitos sociais. Isso tem que ser uma interpretação dentro da razoabilidade. A gente pode pensar aqui de medicamentos de altíssimo custo. A obrigatoriedade do Estado em prestar esse medicamento de altíssimo custo ou de tratamentos de altíssimo custo está dentro de uma razoabilidade ou não? Isso entra dentro do conceito de reserva do possível, fática e jurídica. Já, pessoal, a questão da ausência de legitimidade democrática, esse conceito jurídico ele está englobado no princípio da separação dos poderes. E aqui a gente não precisa tecer muitos comentários. Cada poder tem as suas atribuições. O Poder Judiciário julga, o Legislativo legisla e o Executivo executa, implementa as leis. Está estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal. Muito bem, a alternativa A está dizendo que os conceitos utilizados pelo procurador seria dificuldade contraparlamentar e reserva do impossível. Pessoal, vou ser sincero para vocês, não encontrei em lugar nenhum o que seria essa dificuldade contraparlamentar. Então, se você souber, deixa aqui no comentário que você vai ajudar a gente.
Bom, e o reserva do impossível? O que é isso? Esse foi um conceito que apareceu na ADI 2240 da Bahia. Nela, estavam discutindo a constitucionalidade da criação de municípios. Para se criar um município, a Constituição ela exige diversas etapas, diversos procedimentos. E foram criados municípios sem observar esses procedimentos. E aí o que aconteceu? Isso foi parar lá no STF. E no julgamento dessa questão, o que eles constataram? Que se eles declarassem a nulidade, simplesmente a nulidade dessas leis que criaram o município, isso traria consequências muito graves, consequências intoleráveis para o sistema jurídico. Seria um caos, uma insegurança jurídica. Imagine só, já tem lá a prefeitura, você tem leis municipais, cobrança de tributos, funcionários públicos, toda uma estrutura já funcionando, o território do município, eleições que já foram realizadas. Então, simplesmente anular tudo isso traria um caos, um vazio jurídico muito grande. Então, eles observaram a irreversibilidade fática do Poder Judiciário anular essas leis. E aí, então, o ministro relator, que era o ministro aposentado Eros Grau, ele trouxe esse conceito de reserva do impossível e ele atribuiu a esse conceito a impossibilidade de anular a decisão política de criação do município. Então, ou seja, o judiciário poderia anular a lei, mas aquela decisão política de criação ele não poderia anular. Por quê? Porque os fatos já estavam postos, os fatos eram irreversíveis. Então, esse é o conceito de reserva do impossível. A questão não está errada, pessoal. Nós já vimos que os conceitos utilizados pelo procurador do Estado, eles são reserva do possível, não do impossível, do possível e separação de poderes. E na alternativa B nós temos reserva do possível fática. Correto, pessoal. Reserva do possível fática é aquela preocupação com o limite da disponibilidade financeira que o Estado tem para implementar determinado direito social. E separação de poderes, que seria a ausência da legitimidade democrática do Poder Judiciário para interferir numa política pública. Portanto, alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Alternativa C. Reserva do possível jurídica. Já está errado, nós vimos que a jurídica seria um limite de interpretação, limite de razoabilidade na interpretação da extensão desses direitos sociais. E reserva de jurisdição do Poder Judiciário. O que seria a reserva de jurisdição? Seria a competência que ela é conferida exclusivamente ao Poder Judiciário. Vou dar um exemplo aqui. Quebra de sigilo telefônico ou de dados é uma competência exclusiva do Poder Judiciário. Um delegado de polícia não pode fazer isso sem prévia autorização judicial. Então, um ato que somente pode ser emanado por um magistrado. Isso se chama reserva de jurisdição. Então, a questão ela está errada porque, primeiro, não seria reserva do possível jurídica, mas sim fática. Também o segundo conceito não se relaciona com reserva de jurisdição. E, finalmente, a alternativa D fala que seria reserva do possível fática, correto, e reserva de plenário, que já está errado, né, pessoal? A gente já sabe. O que é reserva de plenário? Ela está estabelecida no artigo 97 da Constituição Federal. Então, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade, nesses casos, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou seja, quando vai para o plenário do tribunal, ou maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial. Vai depender, cada tribunal, no seu regimento interno, vai estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público vai ser apreciado pelo plenário, que é composto por todos os membros do tribunal, ou pelo órgão especial, que é composto por alguns dos membros. Então, essa matéria específica, ela precisa ser apreciada por um desses dois órgãos do tribunal e ela somente pode ser declarada se tiver a maioria absoluta dos seus membros.
Então, aqui a alternativa está errada, porque o segundo conceito usado pelo Procurador de Estado é separação de poderes e não reserva de plenário. Chegou a hora da nossa revisão, o tema foi Direitos Sociais. Pessoal, essa foi uma questão de nível médio para difícil, ela envolveu diversos conceitos, mas se você soubesse o conceito de reserva do possível e separação de poderes, já era suficiente para você gabaritar a questão, porque a única que englobava esses dois conceitos era a alternativa B. A questão do fática e do jurídico você nem precisava saber, porque por exclusão você já conseguiria acertar a questão. Se você pretende fazer segunda fase em constitucional, eu sugiro para você que se aprofunde no tema. Isso aqui pode ser muito bem o objeto de uma prova de segunda fase. Então nós vimos o conceito de reserva do possível, que tem duas vertentes, a fática e a jurídica. Reserva do impossível, foi abordado num voto de relatoria do ministro aposentado Eros Grau, que seria relativo à irreversibilidade de uma decisão política já tomada, que tem um amplo aspecto fático que não pode mais ser modificado. Reserva de jurisdição são determinadas matérias que dependem de decisão judicial, não podem ser tomadas por membros de outros poderes sem a prévia determinação judicial. E reserva de plenário, que é o estabelecido no artigo 97 da Constituição e que nós acabamos de ver. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e, como sempre, o link da prova e do gabarito estão na descrição. Bons estudos, fique com Deus e até a próxima!